Queridos, esse é o final de semana onde nós celebramos, né? O ato mais lindo que o mundo já viu. O nosso Senhor, Ele se entregou na cruz por mim e por você. E essa entrega nos deu vida. Nós celebramos de uma forma muito clara a ressurreição do Senhor nesses dias. Mas eu quero despertar você aqui nessa noite, que esse momento ele não é um momento somente onde nós celebramos isso, mas nós precisamos ter a consciência e a clareza que a vida de Jesus, ela é a referência para nós. A vida de Jesus é essa base de caminhada que eu e você precisamos ter. A essência de Jesus está pautada naquilo que o próprio Deus tem para nós. Acessarmos este lugar aonde Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa base, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero trazer para você aqui a essência de Jesus nessa noite. Nós vamos aprender o que esse homem, que é a nossa base de vida, de fé, fez, e que hoje eu e você não podemos somente dizer, eu acredito nele. Não, eu acredito nele e eu vivo como ele. Vou dizer de novo. Eu celebro a ressurreição, mas eu também vivo como ele. Eu me alegro com os seus ensinamentos, mas o alvo da minha vida é ser como ele. E nós vamos meditar nessas verdades, que é a essência de Jesus. João capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Versículo de número 16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: entrega fala de amor. Falhou? Oi, teste, voltou agora? Voltou? Vamos lá então, de novo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: entrega fala de amor. Não diga que você ama se você não está disposto a renunciar. Vai, isso. Amor fala de entrega, de renúncia, de abrir mão da própria vontade. Verso 16: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Verso 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Diga comigo: Jesus me salvou. Essa é uma verdade absoluta para nós. Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou do quê? E para quê? Ele nos salvou deste mundo para nos apontar uma vida eterna. Vou dizer de novo: Ele nos salvou deste mundo, e nos salvando desse mundo, Ele nos aponta uma vida eterna. Mas para vivermos e acessarmos essa vida eterna, não basta somente acharmos que entender isso basta. A essência é ser isso todos os dias. E o que esse Cristo nos ensina? Eu quero trazer aqui para você alguns pontos, e o primeiro deles: esse Cristo me ensina algo que muitos de nós perdemos ao longo da caminhada. Ele tinha paz simples. Ele viveu o extraordinário de forma simples. Ouça isso. Cristo me mostra: não perca a simplicidade da vida. Vou dizer de novo: não perca a simplicidade da vida. Não perca essa essência de ser simples. Não deixe de amar o arroz e o feijão e o ovo. Aleluia! Pastor, mas eu queria tanto um sushizinho. Aleluia! Não perca a simplicidade de andar na rua segurando a mão dos teus filhos e passeando. Aleluia! Não perca a simplicidade de viver momentos em família, aonde vocês estão ali fazendo algo simples. Você pode sim alcançar realidades maiores. Você pode sim ter um nível ainda mais alto em Deus. Mas eu profetizo isso sobre a tua vida: você não vai perder a alegria da simplicidade. A simplicidade de um abraço, a simplicidade de um elogio, a simplicidade de saber que a vida, ela precisa ser não somente em busca de objetivos, mas também de alegria pelos momentos que eu estou vivendo. Muitos de nós temos tantos desejos na vida. Olha para mim, entende isso aqui? E por termos tantos desejos, tantos sonhos, tantos alvos, tantas metas, tantos objetivos, perdemos a alegria do hoje. Perdemos a alegria desse momento que é único para nós, o agora. Porque queríamos que fosse diferente, queríamos que tivéssemos isso, aquilo, aquele outro, e aquilo, e mais aquele outro, e eu queria que mudasse isso, eu queria que essa praga desse marido fosse diferente, eu queria que isso fosse aquilo, eu queria que a minha vida financeira fosse assim, fosse assado, e isso te faz perder a alegria no agora, no hoje, no simples. Eu libero isso sobre você. Você nunca vai perder a alegria em coisas simples da sua vida. E você que perdeu, eu oro por um resgate disso agora. Um Cristo
que foi gerado por uma mulher simples, teve um pai simples, morou em uma realidade simples, tinha uma vida simples, não estava em palácios, não estava em reinos, não estava diante de autoridades, mas que viveu tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Jesus me ensina, não posso perder a simplicidade da vida. O que Jesus me ensina, eu não me afirmo naquilo que faço, mas me afirmo em quem Deus diz que eu sou. Jesus começa o seu ministério com quantos anos? Quantos? Do 0 ao 30 ele tinha uma crise de existência. Estava confuso se deveria viver ou não. Todas as vezes que eu sei quem eu sou, independente daquilo que eu faço, eu caminho e vivo tudo aquilo que eu sei que eu preciso viver. Vai dar certo. Quando eu sei quem eu sou, não depende do que eu faço, do que as pessoas dizem, do que está acontecendo, eu continuo vivendo, aleluia. Jesus está me mostrando aqui, ao ser batizado, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E ali o Senhor estava dizendo: eu me alegro em você, meu filho. Você não curou ninguém, não libertou ninguém, não houve nenhuma maravilha através da sua vida, mas eu me alegro com você. Deixa eu espanar o parafuso aqui. Deus não usa pessoas mal resolvidas. Deus não usa, não levanta, não estabelece nada em corações insatisfeitos. A Bíblia não diz, não cita, porque não existe isso. Jesus em crise de existência. Jesus achando que ele tinha sido esquecido por Deus. Pessoas maduras sabem o tempo certo para tudo. Pessoas maduras sabem que o que eu faço não determina quem eu sou. O que eu faço nunca será maior do que aquilo que Ele já disse que eu sou. Eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. A tua alegria, a tua satisfação, aquilo que vai completar a tua vida, nunca vai estar naquilo que você está fazendo, mas naquilo que Deus já disse que você é. O que vai arrancar sorrisos de você, não vai ser porque Deus me usou, mas o que vai arrancar sorrisos de você é saber que Ele diz que Ele me ama. Quem está comigo aqui nessa noite? Jesus, Ele me mostra isso de uma forma muito clara. Mas uma verdade da vida de Jesus, Ele não ensinava mandando, Ele ensinava mostrando. Vou dizer de novo, Jesus não ensinava mandando, Ele ensinava mostrando. Por quê? Porque a sua palavra não é mais forte do que a sua atitude. Sabe por que muitos filhos desistiram de Jesus? Porque tem pais dizendo: você tem que ser crente, nós somos crente, nós somos da igreja, nós somos isso. E é um pai agressivo, indiferente, grosseiro. Tenha comigo aqui hoje. Jesus, Ele mostrava, e ao mostrar, Ele estava dizendo com atitudes como deveria ser feito. Que a nossa vida seja um ensinamento diário para aqueles que estão ao nosso redor.
não com palavras, mas com atitudes. Quem está comigo aqui? Jesus, ele não se movia por aparência, mas se movia por propósitos. Os evangelhos nos sinalizam 35 milagres de Jesus. Desde mulher de fluxo de sangue, paralítico, Lázaro. Ele andava no meio dos religiosos, ele estendia a mão para as prostitutas, ele não se movia por aparência. Isso para mim é muito forte, porque muitos de nós vivemos a vida muito engessados. O que eu mais trabalho com os nossos pastores da Regional Santa Catarina é que Deus, Ele nos chama sim a termos estratégias, mas toda estratégia ela é escrita a lápis e os princípios a caneta. Princípios não mudam, mas estratégias, forma de conduzir, isso muda. Sabe por que muitos de nós estamos tão presos na nossa vida? Porque nós engessamos demais. Estamos mais preocupados em viver uma vida de aparência do que propriamente viver uma vida de dependência. Quem está comigo aqui? João capítulo 11 fala sobre o momento onde Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro. A Bíblia diz que ao saber da notícia, Jesus permanece 2 dias onde ele estava. Porque Jesus, ele entendia que tudo tem um propósito. Eu preciso que você receba essa palavra agora em nome de Jesus. E eu profetizo isso sobre você. Você vai viver por propósito. E todos os dias você vai acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Posso apertar um pouquinho o parafuso? Falando sobre isso, olha para mim aqui, deixa eu te dar uma instrução como pastor que eu sou sobre a tua vida, para te instruir. Testemunho é bom, sim ou não? Testemunho é uma bênção, sim ou não? Testemunho edifica, sim ou não? Testemunho não é algo do céu, sim ou não? Mas testemunho é algo muito arriscado. Por quê? Porque a partir do momento que você ouve um testemunho, se o seu coração não está alinhado no Senhor, você vai falar assim: ele subiu no monte 7 vezes? 7 vezes? 7, anota 7 vezes. E que mais? Aí ele bradava 4 vezes no monte, 4 vezes. E aí no 8º dia a porta se abriu. O 8º dia a porta se abriu. Meu Deus, a fórmula está aqui, ó. Então eu vou subir 10 dias no monte. 10, um pouquinho a mais. Ele bradava 4, eu vou bradar 8. E eu pego o testemunho de alguém e eu faço desse testemunho uma fórmula para mim. Enquanto nós vemos um Cristo que liberava a cura, como uma mulher quando tocava o seu manto, o outro ele cuspia e a cura era estabelecida, o outro ele nem ia, só liberava a palavra. Eu preciso que você entenda essa verdade. Deus tem um propósito específico para você. E o nosso problema é que nós estamos olhando o testemunho, o que as outras pessoas estão vivendo, o que os outros fizeram. É porque o pastor ciclano, ele jejuou, ele fez isso, ele subiu no monte, ele estabeleceu isso, e ele agiu de tal forma. E aí eu pego isso e digo assim: então esse é o caminho. Ei, entenda isso em nome de Jesus. Deus tem um trabalhar específico para a nossa vida, e esse trabalhar é individual.
Olha como ele se move. Engessado, resistente. Olha como Deus se move. Entenda isso aqui. O mesmo Deus que mandou Abraão subir no monte e entregar Isaac foi o que disse depois: não quero mais. O religioso engessado, o que vive de aparência, o que não consegue reconhecer que tem estratégia que tem que apagar e refazer, ia matar Isaac, ia culpar Deus. Isso me mostra que a essência da nossa caminhada fala sobre intimidade. Ouvir, obedecer. Ouvir, obedecer. Ouvir e obedecer. Quem está comigo aqui? O que esse Cristo nos mostra como uma essência? Ele amava quem não merecia ser amado. Vou dizer de novo. Ele amava quem não merecia ser amado. Grave isso aqui no seu coração. O que vai nos sustentar nos últimos dias da igreja na terra não são grandes estruturas, não são canais no YouTube. O que vai nos sustentar nos últimos dias da igreja se chama amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos. Então isso quer dizer que o nosso alvo e cuidado precisa ser aonde? No amor. E como Cristo amar quem não merecia ser amado. Estender a mão para quem não merecia ter a mão estendida. Acolher quem não merecia ser acolhido. Todas as vezes que nós amamos, nós estamos revelando a Cristo. Vou dizer de novo, todas as vezes que nós estamos em oportunidades de manifestar o amor, nós estamos revelando a Cristo. Eu libero essa palavra sobre você. É tempo de nós como igreja amarmos quem não merece ser amado. Essa é a essência de Cristo em nós, e eu libero isso sobre você, esse grande desafio de amarmos quem não merece ser amado. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Esse ponto na vida de Jesus para mim é muito forte. Pare de depender que as pessoas entendam aquilo que o Senhor falou só com você. Jesus, ele tem uma marca, ele não era compreendido pelos religiosos, mas isso não parava a caminhada de Jesus. Só 16 pessoas entenderam. Pare de querer que as pessoas entendam aquilo que Deus falou só com você. Jesus era uma figura incompreendida. Jesus era uma figura que muitos tinham um nó na cabeça da forma que ele conduzia as coisas, como ele fazia, como ele se portava, como ele tratava as pessoas. Era um nó na cabeça de muitas pessoas, mas isso me mostra que ele não parava. Por quê? Porque muitos de nós estamos sofrendo porque tem pessoas que não entenderam aquilo que Deus falou só com a gente. Juliano, liga o som para mim. Oi, oi, teste, som, 1, 2. Voltou? Voltou, né? Pare de depender que as pessoas entendam aquilo que Deus falou só com você. Tem coisas que você vai fazer que ninguém vai entender, mas você vai fazer porque você sabe que Deus falou com você. Tem atitude
atitudes que você vai ter que ninguém vai entender. Por quê? Porque Deus não falou com as pessoas, falou com você. Qual foi o grande erro de Moisés? O que fez Moisés não entrar na terra a qual Deus prometeu para ele? Fazer aquilo que Deus não havia mandado ele fazer. Moisés queria mudar o povo e Deus chamou ele para conduzir um povo. Moisés queria que o povo entendesse aquilo que na verdade Deus falou só para ele. E aí foi a crise de Moisés. Jesus tinha pessoas ao seu redor que não entendiam, mas ele continuou caminhando, curando os enfermos. Quem você é? Não importa para você, eu vou fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Mas por que você está fazendo isso no sábado? Você não vai entender. Você não vai compreender. Mas essa mulher é uma mulher impura. Você não vai entender. Eu libero isso sobre você em nome de Jesus. Talvez você tenha que tomar uma decisão de sair do seu trabalho, as pessoas dizendo que você está louco. Você não vai entender. Deus falou só comigo. Você está estendendo a mão para alguém, você está tendo que servir alguém, esse é o próximo ponto. Você está tendo que agir de uma forma que as pessoas estão dizendo, isso é loucura para você. Ei, essa é a essência de Cristo. Ele recebia dos céus revelações, ele continuava caminhando. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai falar com você, Deus vai te instruir, vai te revelar, vai trazer clareza para você. Talvez você vai entregar algumas coisas, talvez você vai deixar outras de lado, talvez você vai começar a se separar de algumas pessoas no seu trabalho, e as pessoas vão começar a dizer, o que você está fazendo? E nossa comunhão, nosso relacionamento, não, Deus está falando comigo, e eu preciso tomar algumas decisões, e eu profetizo isso, que você vai continuar caminhando em tudo aquilo que Ele falou para você. Quem está recebendo algo aqui? Dá um glória a Deus aí. Jesus estava disposto a servir aquele que o trairia para cumprir um propósito. Pastor, me sinto agora nesse momento com a praga do meu marido lá em casa, a coisa da minha esposa. Eu estou falando de Bíblia aqui. Quem é maduro e entende a realidade de um propósito, sabe que tudo que vive coopera para esse bem, para a sua vida. Pastor, você não tem medo que alguém te traia? Não tenho! Por quê? Quando o traidor se revelar, ele vai ser conhecido, mas eu serei conhecido por misericórdia e graça. Jesus nos mostra isso. Jesus caminhava e é o momento aonde Judas apareceu, quem foi revelado? O traidor, mas Jesus foi o misericordioso. Eu tenho falado muito sobre o espremer a laranja. E ao espremer a laranja é impossível sair um suco de uva. Jesus foi espremido e dele só saía amor, misericórdia, perdão. Misericórdia, perdão. O que te move é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus foi para o Getsemane, e no Getsemane ele viveu um momento de agonia, prensa de azeite.
e na angústia ele foi para o Pai. Eu profetizo isso sobre você em nome de Jesus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu e você vamos para o Pai. Nos momentos mais difíceis nós vamos para o Pai. Nós vamos para o Pai. Jesus, no momento mais difícil da sua jornada, ele foi para o Pai. Ele foi para esse lugar. Jesus não fugiu das suas lutas. Jesus é espancado pelos judeus. Eu libero isso sobre você. Você não vai fugir das suas lutas. Vou dizer de novo, você não vai fugir das suas lutas. Vou dizer de novo, você não vai fugir das suas lutas. Jesus, em todo o seu processo, onde foi chamado de falso profeta, mentiroso, perturbador de Israel, profanador do templo, ele foi torturado fisicamente, ele ficou calado. Por quê? Pare de querer se defender diante de pessoas que querem a sua morte. Vou dizer de novo, pare-se de querer dar resposta a pessoas que querem a sua morte. Jesus está nos mostrando isso em todo o processo. Ele ficou calado, ele poderia ter dito: parou. Deixa eu explicar. Ia adiantar, sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque quem quer a sua morte não se importa com o seu coração. E muitos de nós estamos nos desgastando. E profetize isso sobre a sua vida. Deus vai te dar sabedoria para ficar calado e não responder. Jesus não respondeu. Jesus se moveu calado. Jesus não veio fazer a sua vontade. Ele passa por Pilatos, é arrastado por Herodes. Ele é amarrado num tronco. Ali recebe chicotadas. Chega a sexta-feira. Seu encontro com a cruz. Todos nós temos a nossa sexta-feira, que é aquele dia onde parece que tudo acabou. A sexta-feira é esse momento onde tudo perde o sentido. Pedro está dormindo, Jesus está agora sobre a cruz. Judas está o traindo. Os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando. Jesus caminha para o Calvário, carregando a sua cruz. Todos nós temos esse momento aonde a sexta-feira chega, onde parece que não tem explicação o que nós estamos vivendo. Não tem explicação. Onde nós vemos os nossos inimigos triunfando sobre nós. Onde nós vemos que tudo aquilo que Deus falou parece que agora não existe mais. Todos nós temos uma sexta-feira. Todos nós temos esse dia. E parece que todas as promessas sumiram, desapareceram. Todos nós temos uma sexta-feira que parece que tudo acabou.
Jesus viveu essa sexta-feira. A vitória do mundo estava na sexta-feira, o mal estava sorrindo, os soldados colocaram ele no meio de bandidos, os fariseus estavam festejando, e ali estava o mestre abandonado na cruz, o pecado triunfando, Satanás dando gargalhada. Mas levante sua mão direita aos céus, e eu profetizo isso, para toda sexta-feira tem um domingo. Aleluia! Glória a Deus! Talvez hoje você está dizendo: eu estou na sexta-feira, acabou, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa. Os sonhos foram embora, as trevas estão triunfando, a alma e a mente estão. Mas eu profetizo, está chegando o domingo na tua vida. Esse domingo chega, e o lugar onde aparentemente a morte havia vencido, no domingo Jesus não estava mais lá. A sexta-feira foi engolida pelo domingo. No domingo ele não era mais o crucificado, no domingo ele era o Rei da Glória. O domingo chegou, e ele não era mais o crucificado do domingo, ele era o Rei da Justiça. Na sexta era a vergonha, no domingo ele era a justiça. Na sexta havia tudo de forma tão clara que ele havia perdido. Deus havia sido derrotado. Mas levante sua mão direita ao céu, e eu libero essa palavra sobre você. O último que dá palavra na tua vida não é o diabo. Vou dizer de novo: o último que dá uma palavra sobre você não é o inferno. Quem dá a última palavra é o teu Deus. O diabo achava: acabamos com ele sexta-feira. Quem dá a última palavra é Deus. Chegou o domingo, ele ressuscita. E ele agora é o Rei da história, é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Ele é o continuamente forte, inteiramente sincero. Ele é o poderoso, ele é o gracioso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é misericordioso. Ele é o fenômeno nunca visto. O Filho de Deus está de pé, o Salvador de toda a humanidade, a peça fundamental da civilização, o incomparável, o único, a ideia mais elevada, a mais alta personalidade em toda a filosofia e pensamento, o perfeito das nações, o verdadeiro, o fundamental, a única teologia, a única doutrina, o único suficiente. Ele supre a força do fraco, ele dá esperança ao caído, ele se compadece, ele salva, ele endireita, ele guia, ele cura, ele sustenta, ele guarda. Ele liberta os cativos, ele defende os fracos, ele cuida dos idosos,
Ele leva a vida, Ele recompensa os humildes, Ele é a chave de toda a sabedoria, Ele é a esperança, Ele é o caminho da paz, Ele é a bondade, Ele absolve todo o pecado da humanidade, Ele abençoa as crianças, cuida dos idosos, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, o amor dEle não falha, o amor dEle não muda, o seu reino é eterno, Ele é o caminho da paz, Ele é inigualável, o seu jugo é suave. Onde está a morte? A sua vitória.